Guerreiro investidor, esse é o seu canal de finanças e investimentos e, cara, o Bitcoin tá derretendo, meu Deus, o que tá acontecendo? Despencou! E agora, o que eu faço? A gente vai entender por que ele despencou, quais são os motivos, qual é o cenário que fez com que o Bitcoin caísse, tivesse essa queda brusca, e a gente vai entender também se isso é uma oportunidade, se não, se isso é cilada, se é pra vazar, sair fora. Vamos entender tudo isso com calma aqui hoje. Já deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, comenta aí se você, já comente se você tem Bitcoin, se você vai aportar com essa queda ou se você tá se desfazendo de posição. Comenta aí que eu quero saber o que você tá fazendo nesse momento, qual o seu posicionamento com relação ao Bitcoin. A gente não pode pular a etapa aqui e passar por cima de quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é o Bitcoin. Então, uma breve introdução aqui: o Bitcoin é uma moeda digital, né? Uma moeda digital mundial, não é de um determinado país. Então, o que acontece? Ela foi criada em 2009, ela é uma moeda alternativa às moedas fiduciárias dos países, né? O dólar, o real, o iene. Ela é uma moeda que ela está na blockchain, que é uma rede descentralizada. Então, imagina que você tem seu dinheiro. Aí seu dinheiro está no banco. Quem controla o seu dinheiro, na verdade, é o banco. Quem media todas as situações que você faz de transação de dinheiro, transações financeiras, é o banco. Então, se você precisa fazer um Pix para alguém, se você precisa transferir o dinheiro para alguém, você tem que, na verdade, pedir para o banco fazer essa transação. Inclusive, tem aquele sistema SWIFT, né? Que é o sistema bancário, interbancário mundial, que media essas transações todas, que aí teve até guerra na Ucrânia, que a Rússia saiu desse sistema, né? Foi exilada desse sistema. Então, você tem todo um sistema que a gente diz que é centralizado. Então, os bancos centrais dos países, eles centralizam essas transações financeiras. No Bitcoin, não. Cada um tem o seu Bitcoin, cada um transfere e é responsável pelo próprio dinheiro, e a blockchain é uma rede descentralizada mundial. Então, são vários computadores mundiais ali que têm aquele registro daquelas transações. E é tudo criptografado, tudo seguro. Então, através de blocos criptografados que acontecem as transações, e não dá para ninguém ter controle daquilo. Não dá para ninguém entrar e bloquear, falar, não, ó, você não vai transferir seu Bitcoin pro fulaninho. Não, você pode transferir seu Bitcoin através da blockchain, através da rede, que é uma rede à parte do sistema bancário. Esse é o Bitcoin. Então, o que acontece com o Bitcoin? O Bitcoin pode ser visto de várias formas. Ele pode ser visto como uma reserva de valor, certo? Igual o ouro, por exemplo, que é uma coisa que vai se tornando escassa e as pessoas compram para reter ele, igual um terreno, igual algo que, uma obra de arte, que as pessoas retêm ele com a esperança de que ele se valorize ao longo do tempo e que não sofra a ação da desvalorização, da inflação, não sofra a ação do tempo. Ou você pode investir em Bitcoin no intuito de investimento mesmo, de compra e venda, de comprar ele barato, vender caro, né? Então você tem esses dois intuitos aí no Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento? O Bitcoin acumula uma queda aí de mais de 15% no ano de 2025, só no ano de 2025, né? Uma queda brusca, ele perdeu muito valor e isso se deve a vários fatores. Primeiro fator, o comportamento dos ETFs. Então, em 2024, nós tivemos a entrada dos ETFs, que são como se fossem fundos de investimento pesado em Bitcoin. Antes o Bitcoin era só o investidor, pessoa física que investia nele. Agora não, são grandes instituições, grandes fundos de investimento que aportaram muito dinheiro no Bitcoin desde 2024, que foi a criação dos ETFs de Bitcoin. Então, esses aportes chegaram na casa de centenas de bilhões. Esse fluxo de aporte em Bitcoin, ele não se manteve. Até porque chega um ponto que não dá para se manter, precisa ter uma corrigida disso daí. Então, os ETFs não vão ficar aportando em Bitcoin eternamente nesse alto fluxo. Então, a partir do momento que começou a corrida dos ETFs, todo mundo aportou muito. Deu um ano e meio, chegou 2 anos, 2025,
começou a reduzir esse nível de aporte, até porque os ETFs têm muito Bitcoin acumulados. Então, houve uma corrigida de mercado nos preços com relação à redução de fluxo de aportes em Bitcoin. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que corroborou com esse momento foi o cenário macroeconômico. Então, o que acontece? Durante o ano de 2025, a gente começou o ano de 2025 com todo mundo na expectativa de uma queda de juros norte-americana, de uma inflação controlada, né? E o que a gente viu? A gente viu uma inflação descontrolada, a queda de juros que estava todo mundo esperando não veio, e além disso, ainda houve uma corrida comercial, uma disputa comercial, uma guerra comercial com a China. Então, os Estados Unidos e China entraram em guerra. O que esse cenário macroeconômico trouxe para a gente? Um cenário de incerteza. Então, com essa incerteza macroeconômica, todo mundo tende a correr para as montanhas. Todo mundo tende a correr para aquilo que historicamente é mais seguro. E o Bitcoin, apesar de existir a crença dele ser uma reserva de valor e ser um ativo seguro, eu particularmente acredito nisso, não foi o que se mostrou diante dessa visão do mercado. O mercado correu para ouro, correu para prata, correu para dólar, e não correu para Bitcoin. Então, na verdade, o Bitcoin sofreu a ação da inconsistência da renda variável. Então, as pessoas preferiram não ir para a renda variável e se manter na renda fixa, no ouro, na prata, reservas de valor mais sólidas e mais conhecidas de mercado. Então, o Bitcoin sofreu essa ação, ele não teve uma ação de reserva de valor de agir como o oposto, dentro de uma crise as pessoas correrem para o Bitcoin. Não, foi ao contrário que aconteceu. Então, diante desse cenário de incerteza, o Bitcoin sofreu uma queda junto com o restante da renda variável, junto com o restante da oscilação de mercado de tech, com o mercado de renda variável de ações, estoques, REITs e fundos imobiliários e tudo mais. Todos esses tipos de ativo que oscilam muito, sofreram muito com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, esse cenário de incerteza macroeconômica. Um terceiro ponto aqui que a gente pode salientar também, alguns investidores grandes, chamados baleias de mercado, liquidaram uma parte do seu lucro em Bitcoin. Então, você imagina que um investidor começou a investir em Bitcoin em 2009. 2009 ainda é exagero, né? Porque ele estava bem no começo. Mas imagina que 2014, 2015, 2016... Olha o lucro que esse investidor teve até hoje, 2025. Se a gente pegar a cauda longa do Bitcoin, esse lucro foi absurdo. Entre as criptomoedas, não posso garantir, mas talvez o investimento que mais cresceu. Com certeza ele cresceu mais do que qualquer ação, mais do que qualquer fundo de investimento nesse período. Então, chega uma hora que as baleias de mercado, os investidores com muito dinheiro, estavam esperando o mercado ter uma profundidade maior, o cenário mundial aderir mais a esse ativo, justamente para ter mais liquidez e eles poderem desfazer um pouco da posição e liquidar um pouco do lucro. Isso tudo faz parte de um planejamento, de uma estratégia dos investidores grandes. Calhou de esse ano de 2025, com o final da curva de alta lá do 2024, do final de 2024 até o meio de 2025, calhou dos investidores liquidarem a fatura e pegarem esse lucro grande que eles tiveram desde o começo lá de longo prazo que eles investiram em Bitcoin. E é claro que o mercado dá uma caída, porque quando você tira dinheiro do ativo, quer dizer que o ativo é menos valorizado, né? Quando você aporta e está todo mundo comprando, o preço sobe, porque quer dizer que a demanda sobre aquilo é muito grande. É a lei da oferta e demanda natural. Inclusive, um dos pontos que mostra isso é a MicroStrategy, que é o investidor, o fundo de investimento institucional que mais tinha aporte em Bitcoin. Então, eles sofreram muito, apanharam muito com essa queda do Bitcoin e também uma crise institucional interna que também impacta na visão para com o Bitcoin. Porque se a gente olha, a MicroStrategy é a instituição que mais aporta em Bitcoin e ela está sofrendo uma crise interna,
e o Bitcoin já está caindo, opa, é uma sinalização para eu pôr um pé atrás e não aportar mais nesse ativo. Então, culminou de todo esse cenário em conjunto fazer com que o Bitcoin caísse. Ah, guerreiro, beleza, entendi tudo, cenário macroeconômico, a MicroStrategy não ajudou na valorização do ativo, os baleiões lá que tinham Bitcoin há muito tempo também liquidaram uma parte da fatura e recolheram esse dinheiro. Eu entendi tudo isso, mas me conta, agora é um bom momento para investir em Bitcoin? Ou agora é um péssimo momento, é momento de eu liquidar minha posição, é momento de eu sair fora, ou se eu nunca entrei, é momento de eu não entrar em Bitcoin? A gente vai analisar uma coisa interessante aqui. Antes da gente falar, eu vou falar minha opinião, tá? Não é nenhuma recomendação de investimento. Nunca, jamais você deve pautar os seus aportes em um vídeo de YouTube. Sempre você tem que ou estar assessorado, ter uma consultoria de um profissional regulamentado pela Anbima, ou você mesmo faz o seu estudo de pesquisa para você saber onde é que você vai aportar. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos. O que a gente tem que analisar, se a gente pegar o gráfico do Bitcoin, olha só que interessante o gráfico do Bitcoin. Nesse gráfico, a gente vai ver que no longo prazo, no gráfico macro, tá? Esquece o micro, esquece ficar analisando o candle. Porque se você ficar analisando candle diário, candle semanal, até mensal, você vai ver que tem uma crise a cada mês. Uma crise absurda, um fim de mundo a cada mês. Esquece isso. Vamos analisar o gráfico macro do Bitcoin. Você vai ver que o Bitcoin sempre acumula 3 anos de alta. Um ano antes do halving, o ano do halving e o ano depois do halving. Ah, o que é o halving? O halving é quando são emitidas novas moedas de Bitcoin. E conforme o tempo vai passando, cada vez vão sendo emitidas menos moedas na rede. Esse é um dos fatores que fazem com que o Bitcoin seja escasso. O outro fator é as pessoas segurarem o Bitcoin e não venderem. Esses 3 anos são anos de alta do Bitcoin. E no 4º ano, o Bitcoin sempre tem uma queda brusca. Essa não é a primeira queda brusca do ciclo do Bitcoin. Na verdade, essa nem é a maior queda do Bitcoin acumulada. E também, isso mostra que a gente está começando a adentrar, se a gente imaginar que e acreditar que o ciclo do Bitcoin vai se manter ainda, isso mostra que a gente só está adentrando o ano de queda do Bitcoin. O ano que o Bitcoin entra naquele famoso inverno cripto que é falado. O bear market, que é quando o ativo cai muito e fica um bom tempo lá embaixo, na curva de baixo. Esse ano, o Bitcoin tende a cair se a gente acreditar que o ciclo de mercado dele vai se manter. Particularmente, nós analisando aqui, nós enxergamos isso mais como uma oportunidade do que como o fim do mundo. Eu não acredito que o Bitcoin vai acabar. Se a gente for analisar, o Bitcoin ainda mantém os seus fundamentos, tá? Ele ainda tem uma rede descentralizada que é extremamente segura, que é a blockchain. Ninguém conseguiu ainda romper a blockchain, nem com os avanços de IA. Vai demorar muito para alguém chegar aí, romper uma blockchain e conseguir criptografar tudo, né? Ainda é necessário uma fazenda de mineração inteira para você desvendar um código a nível de lucrar com Bitcoin. Então isso está ficando cada vez mais inviável. Então o Bitcoin está ficando cada vez mais escasso, mantendo seu principal fundamento, que é deflação. Os Bitcoins vão sendo emitidos até 2140, se eu não me engano. Eles vão sendo emitidos cada vez menos Bitcoins, então esse ativo tende a ficar cada vez mais escasso. Eu acho que ainda não houve um bloqueio, apesar de El Salvador ter regulamentado o Bitcoin como moeda oficial, apesar dele já ser regulamentado e utilizado em mais de 7 países, eu não acredito que o Bitcoin ainda rompeu essa barreira de ser a moeda que todo mundo usa e transaciona. Eu acho que a gente ainda está em vias disso, ainda está caminhando para isso, a passos de formiga, mas ele não perdeu seus fundamentos, segue tudo normal e essa crise não é nada que o Bitcoin não tenha visto. Não tenho bola de cristal, não sei se o Bitcoin vai subir ou vai cair. Eu acredito que esse ano
ao longo do ano de 2026, próximo ano, ele acumule mais queda do que alta. Acredito que ele vai cair até mais que isso. E nós aqui do canal estamos aportando em Bitcoin, é um case que nós gostamos muito. Comenta aí o que você acha de Bitcoin, comenta aí o que você acha desse vídeo, o que você tá fazendo nesse momento. Se você entendeu, ficou claro para você. E se você tem sugestões de outros vídeos sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre criptomoedas, a gente quer trazer mais desse conteúdo aqui no canal. Obrigado e tchau!